Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o nosso Brasil e sobre o nosso futuro. Vamos pegar um ponto que está pulando aí nas entrevistas, na TV, nos jornais. Por exemplo, posto de gasolina tem que ter frentista. Ônibus tem que ter cobrador, é lei. É uma profissão e os sindicatos tentam proteger essas profissões, mantendo-as, perpetuando-as. Nós conversamos já em várias entrevistas anteriores sobre quais são as empresas que vão sobreviver. E nós falamos da empresa com as características da empresa cerebral. E nós falamos bastante de imaginação, de estratégia e de estética. Vamos recapitular um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre imaginação. Dá uma olhada nisso. Today I am joined by researchers who invent some of the most advanced metals on the planet, designers who are modeling prototypes in the digital cloud, folks from the Pentagon who help to support their work. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. Olha aí, parece brincadeira, né? Mas não é. Por que não é brincadeira? Porque, na verdade, não precisa do Iron Man. Aliás, não precisa de um idiota dentro de uma armadura. O Iron Man já existe. São os drones. E não existem um ou dois, existem centenas de milhares. Por exemplo, olha que interessante, este robô da Boston Dynamics foi comprado pela empresa Google para trabalhar em situações adversas. Para vocês que estão assistindo, estão vendo essas imagens, que entendem um pouquinho de software, imagine a complexidade deste software. A mula sem cabeça escorrega, mas não cai. Ela levanta, ela anda, ela vai. Existem versões que carregam toneladas. Olha que impressionante este usado na construção civil. Já imaginou isso? Esse bicho pegando o tijolo, quebrando o tijolo? Olha que interessante este outro correndo. Ele atinge a 29 milhas por hora. Eu estou mostrando para vocês coisas que já existem. Veja que coisa fantástica, um drone fazendo a entrega. Isso é a Amazon, na Virgínia, em teste. Já existe pedido do Obama no Congresso americano para liberar o espaço aéreo entre 20 e 200 metros para uso civil no país inteiro. Olha que coisa fantástica. E aí alguém vai perguntar, e o motoboy? E algum deputado vai propor, não pode. Não pode. Não pode. Drone não pode entregar. Quem tem que entregar é o motoboy. Por exemplo, vistoria de linhas de transmissão custa, números não exatos, R$20 mil por hora, um helicóptero com um cinegrafista, com um equipamento de filmagem, etc. Se usasse um drone, custaria R$2 mil por hora, 10 vezes menos. Pode? Não pode. A ANAC não deixa. Tudo que voa tem que ter um piloto, tem que ter um culpado se cair. Esse é o argumento. As impressoras 3D. Olha que fantástico. Casas sendo construídas por impressão, entre aspas, 3D. Você está vendo a imagem? O que a impressora 3D vai causar na sociedade? Uma mudança brutal e profunda. Por quê? Porque você, daqui a alguns poucos anos, vai criar o seu próprio sapato na tela do seu computador e vai imprimir na sua impressora 3D e vai calçar no seu pé e vai sair com ele. E vai surgir um nobre deputado no Brasil que vai propor: vamos proibir a impressora 3D. É por aí. Parece coisa de criança, mas esse é um debate que nós vamos ter que fazer. A impressora 3D, ela vai evoluir tanto nos próximos poucos anos,
que nós vamos chegar na primeira máquina autorreplicante, até 2020. Aliás, já existe um robozinho que você deixa ele em cima de uma mesa, lá no MIT, e ele se reproduz. Ele não serve para nada, mas você chega no outro dia tem 2, você chega no outro dia tem 3. Ele já se reproduz. Daqui a pouquinho nós vamos ter a primeira máquina autorreplicante que serve para alguma coisa. E isto vai ser o grande divisor na sociedade. As nações vão precisar escolher para que lado elas vão. Se elas vão usar essa tecnologia a favor da sua própria população, do desenvolvimento da sua competitividade e reciclar o seu povo, ou se elas vão banir a tecnologia, não vão aceitar a tecnologia e vão mergulhar no atraso. Para minha geração, carro tem que ter volante, câmbio e pedal. Certo? Errado. Você está vendo aí um Mercedes que não tem volante, nem câmbio, nem pedal, tem um joystick. E se você conversar com o teu filho, que cresceu com o computador, com os videogames na mão, não faz o menor sentido um carro ter volante, câmbio e pedal, tem que ter só o joystick. A Boeing está testando agora um avião elétrico, 100% elétrico para 2 pessoas, autonomia de 1 hora e pouco, 1 hora e 45. O novo mundo já chegou, ele já existe, ele já está à venda. A grande dificuldade dos países em desenvolvimento será debater esses assuntos, assimilar essa nova tecnologia para a produtividade e aprender que proteger empregos não significa evitar a automação, mas significa reciclar os empregos. Então este é o grande debate que nós temos pela frente. Agora em 2015 começam a ser vendidos os primeiros já com cara de gente. Você está vendo aí um menininho que sorri, que chora. A tecnologia, o software de reconhecimento de voz para conversar com a máquina já existe. A aparência da máquina, muito próxima ao ser humano, já é possível através da impressora 3D. Ou seja, todas as ferramentas existem e o robô começa a chegar no mercado em 2015. Que tipo de robô? Todos que você possa imaginar. Em 2017, os acompanhantes para idosos. Já imaginou? E você vai conversar com ele, ele sabe tudo, porque ele tem o Google na cabeça. Então, este novo mundo não é mais futuro. Esse novo mundo é passado. Nós só precisamos decidir se a gente vai mergulhar nele ou não, se a gente vai usar isso em nosso benefício ou não. E essa decisão é uma decisão difícil num país como o Brasil. Por quê? Porque nós vamos entrar agora numa grande batalha para decidir o que nós queremos ser quando crescer. E nós estamos vendo aí que o Brasil saiu um pouco do rumo e o grande papo agora é como é que coloca no rumo de novo. Se é uma questão só política, se nós vamos ter que apertar o cinto na área econômica, se nós vamos ter que repensar como formar os nossos profissionais. Eu sei que isso dá um frio na barriga. Por quê? Porque quando a gente olha para frente, a nossa experiência do passado, neste momento, não vale. Não vale. Por que não vale? Porque o cenário mudou, o clima mudou, a chuva mudou de lugar. Veja só o que São Paulo está vivendo, né? Os reservatórios vazios. A chuva mudou de lugar. E se não chover mais em cima da represa, tem que fazer o quê? Tem que repensar tudo. Inclusive o agronegócio vai ter que se repensar em função das chuvas. Ou seja, olhar para frente tem uma incógnita. Veja essas palavras do Philippe Joubert. Esses dados agora não valem mais. Você não pode mais basear as suas decisões sobre o passado, porque o passado já não é mais uma boa imagem do futuro. Todas as coisas estão mudando a uma tal velocidade que a gente não sabe mais tomar decisões. Portanto, o business vai agir para que essa situação seja gerenciável. Olha aí, nós temos muito para debater e para escolher os caminhos que nós temos que seguir.
nós temos que ter algumas linhas mestras de comportamento e lutar por elas, defendê-las, explicá-las à sociedade, sobretudo aos nossos trabalhadores, para que eles entendam que quando a gente fala de produtividade, isso não é um papo furado. A revista The Economist soltou uma matéria recentemente falando sobre o glamour da nossa improdutividade, dizendo que nos últimos 50 anos nós não melhoramos quase nada em produtividade. Os nossos custos subiram, o Brasil é um país caro antes de ser rico. Como é que nós vamos sair dessa encruzilhada sendo mais produtivos? Como é que nós vamos ser mais produtivos sem um grande debate com os sindicatos? Porque os sindicatos querem mais e querem proteger empregos. Como é que nós vamos automatizar? Esse é um debate que vem pela frente. Veja só as palavras do José Eugênio Pinheiro sobre produtividade antes da gente encerrar o nosso papo aqui. Essa equação capital-trabalho pendeu muito mais para o lado do trabalho recentemente e por conta disso as empresas ficam mais fragilizadas, perdem a sua capacidade de reinvestir em novos produtos, perde na motivação das pessoas, as pessoas desmotivadas não trabalham com satisfação, produzem menos, as pessoas desmotivadas não buscam aperfeiçoamento, conhecimento. Quer dizer, é uma equação aí que se não se fizer um trabalho para reverter de alguma forma tudo isso, nós estamos indo para o caminho errado. Olha que interessante, gente. Nós precisamos pegar o nosso time de gestão e conversar com eles sobre isso, porque este é o futuro deles daqui a 10 ou 15 anos. Este é o mundo que eles vão ter que gerir. Se existe a tecnologia, nós temos que apostar na reciclagem das pessoas para um novo momento. Mas só que esse cenário é complicado, por quê? Porque as nossas grandes empresas estão sempre com o balão de oxigênio. Aí, vocês estão vendo aí as montadoras. Vamos ouvir uma pessoa que entende da indústria? Por que a gente está sempre no balão de oxigênio? Vamos lá, só um segundo. Já chama por fábricas muito mais lean, com maior interface com os seus fornecedores. E isso tudo passa realmente por uma mudança na cultura de fazer negócio no Brasil. Eu acho que a maior parte das nossas empresas no Brasil estão no que eu chamo de um ponto de inflexão estratégica, que ela vem... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que passa por uma análise mais profunda, Paulo, de realmente ver se o produto que você tem nesse país é o produto que deve, a maneira que está sendo fabricada é a maneira correta de fabricar, a parceria que você está tendo com seus fornecedores é realmente aquela que deve ser, ou você tem que parar, repensar, implodir e fazer de novo? Gente, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. É preciso desenvolver uma estratégia para sair desta situação e fazer com que o nosso negócio, com que a nossa empresa sobreviva e dê resultados. Eu imaginava que a hora da verdade no Brasil ia chegar, mas não imaginei que ia chegar tão rápido. Ela já chegou. Nós vamos ter que tomar as decisões agora, tanto quanto empresa, quanto produtividade, quanto envolver os trabalhadores, quanto negociação com os sindicatos, quanto a negociação com o governo, quanto a leis no Congresso Nacional. Existe um monte de leis para ser aprovadas, todas em direção oposta ao que vocês viram aqui hoje de desenvolvimento nesse vídeo. E nós vamos ter que estar muito atentos sobre tudo isso, porque é o nosso país e se a gente não agir agora para o bem do Brasil, nós vamos perder o bonde da história de vez e vamos pagar um preço muito alto por não termos atuado. É o nosso negócio que está em jogo e é essa a reflexão que eu deixo para vocês. Valeu, obrigado pela sua atenção e até o próximo.